pessoal. Me chamo Tatiana Guedes. Estou aqui junto com a Daniele Guerreiro. Nós representamos fundos e previdência na Invest Smart. A gente está aqui no evento da Expert, que é o maior festival de investimentos do mundo, junto com o Felipe Aslan, da Vilange. E ele vai falar um pouco para a gente sobre o cenário macroeconômico e falar um pouco sobre mercado, as estratégias da Vilange. Mas antes disso, Felipe, eu queria que você falasse com a gente também sobre a sua trajetória profissional. Legal, obrigado, Tati, obrigado, Dani, a todos da Invest Smart, os nossos maravilhosos parceiros. A gente agradece muito essa parceria desde o início, né, na verdade, do fundo em 2018. Minha trajetória, rapidamente, eu comecei no mercado em 95, fui do pregão da Bolsa, passei pelo Banco Cidade, que é um banco que foi vendido para o Bradesco. Depois eu fui para a Concórdia, uma corretora da Sadia. Em 2007 fui contratado pelo Morgan Stanley para operar a Bolsa, né? E aí fiquei no Morgan Stanley até 2011. Fui para a Goldman quando eu conheci o nosso CEO da Vinland hoje, que é o André Laporte, que foi o único brasileiro que se tornou sócio de um banco de investimento americano na história. O único brasileiro que conseguiu isso. Ele se tornou sócio da Goldman Sachs em 2010. Ele me contratou em 2011. E aí, trabalhei na Goldman junto com o Laporte por 7 anos. O Laporte saiu para montar a gestora Vinland junto com o James. E me convidou, fiquei super feliz. Larguei a minha carreira de banco para ser empreendedor. Uma honra, né? O convite. Cara, eu me senti extremamente honrado, e até hoje eu sou honrado por isso. É verdade. Mas foi duro, porque você empreender não é fácil, vocês sabem disso. E como todo começo de empresa, você tem as suas dificuldades, e não foi diferente com a gente. 2018 foi um ano muito difícil para a nossa gestora. Foi um ano que a gente começou na greve dos caminhoneiros. Foi o pior período possível para se começar uma gestora, mas eu também gosto de dizer que os bons marinheiros, eles se sobressaem em mares revoltos. E a gente fez um ajuste muito rápido na engrenagem em 2018. E em 2019 a gente já entrou voando com nossos fundos. Nós temos a estratégia multimercado, com 2 fundos basicamente, que é um fundo de média vol e o outro de alta vol, para qualificado. E na estratégia macro nós temos 2 previdências, que vocês sabem muito bem, um para público geral e um para qualificado também. Nós temos, há um ano, já completou um ano, agora, o fundo de renda fixa ativo, que também tem a versão previdenciária dele. E nós temos nossos fundos de bolsa, que é o puro long only, que é o FIA, e o nosso long bias, que é o total return. Tá? Então é uma casa que cresceu muito de 2020 para cá, depois da pandemia. Nós captamos bastante, saímos de 1 bi sob gestão para 12 bi sob gestão agora. Estamos captando bastante. Parabéns. Acho que a rentabilidade ela fala por si só. Os fundos performaram muito bem, principalmente na pandemia, quando a maioria dos fundos foram mal. A gente acabou se defendendo muito bem, porque parte do nosso DNA é preservação de capital. Eu sempre falo isso, bato na tecla. De tempos em tempos, essa dinâmica, esse DNA de preservar capital, ela funciona. Gastar dinheiro com proteção, funciona. Né? Às vezes você não usa, passa um ano de bull market, mas quando vem algum evento, como veio do Covid, funciona. Né? Então, a gente gosta de gastar dinheiro comprando proteções, porque a gente entende que o mercado é uma maratona e que de tempos em tempos nós vamos enfrentar mercados de extrema dificuldade, de turbulência gigante, que nós vamos precisar usar essas proteções. Então o DNA da casa é de se proteger e de proteger capital. Tá? Então a gente vem surfando muito bem. A gente é uma casa macroeconômica, né? Então a gente começa sempre construindo uma visão e uma tese macroeconômica. Depois a gente escoa essa tese num funil e tenta reproduzir essa tese, essa nossa visão, nos produtos de renda fixa, seja quais eles forem, de juros moeda, mas também em bolsa. Então o nosso produto de bolsa ele não ignora o cenário macroeconômico. Né? Então o macroeconômico ele é
o ponto principal da nossa discussão do comitê de investimento. Tudo começa e tudo é em torno de uma tese macroeconômica. E aí depois vem a construção de carteira em cima dessa tese. Então a gente se movimenta mais rápido, porque o mercado é dinâmico. Então é uma casa que você não fica parado muito, torcendo por posição. E aí, Felipe, você falou sobre essa questão também de gasto, né, com proteção, que certo. A gente costuma chamar de investimento, né, porque é uma segurança até para o investidor, uma tranquilidade, né? É verdade. É da mesma maneira que a gente vê, enxerga. É que incomoda às vezes gastar dinheiro com proteção, porque às vezes você não usa. Né? Você fica rolando a proteção, rola a opção para frente. Mas a gente enxerga como investimento e tem nos ajudado. E vemos e convenhamos, né? O mundo não está tranquilo, né? Não, Faz é o tempo que caos, né? A gente está num caos financeiro nesse momento. Eu brinco desde 2018. Veja, vamos lá. 2018. Greve dos caminhoneiros e uma das eleições mais conturbadas da história. Sim. 2019 talvez tenha sido o ano mais tranquilo. 2020, pandemia. 2021, versão 2 da pandemia, variante Delta. 2021, né? 2022, guerra. E eleição agora na boca. Então, mais do que nunca, nós estamos mais táticos do que nunca. Sim. Óbvio que nós temos a nossa tese macroeconômica. Qual que é a nossa tese? A inflação continua incomodando Brasil e mundo. E o Banco Central americano, principalmente o americano, porque os outros países já fizeram um ajuste, eles vão precisar subir mais os juros. Num patamar entre 4,5 e 5. É muito crível isso. O que chama um pouco a atenção é a questão do desemprego nos Estados Unidos, que realmente a gente está ali tendo aproximadamente 2 trabalhadores para cada oportunidade de emprego, né? E a gente vê essa questão de realmente o governo estar aumentando a taxa de juros, mas o desemprego também não estar caindo, né? Então isso é um ponto também que a gente acredita, eu queria a visão também da Wieland, né? Que a gente acredita que se realmente não houver uma recessão, a gente não consiga levar os juros ali, a inflação ao patamar aceitável. Olha, né? Tati, eu tô até com o caderninho aqui, eu vou até abrir ele, porque ontem nós tivemos nossa reunião Sim. de comitê de investimento, então é coisa fresca. Vamos lá, dados dos Estados Unidos, tá? Para você ter uma noção. Estão falando que teve uma queda dos bens duráveis, né? Os durable goods, mas essa queda foi por falta de oferta. O serviço continua forte, tá? Housing fraquejou um pouco, mas os aluguéis continuam altos. A composição de gasto com alimento, por exemplo, o Walmart caiu um pouco. Supermercado, os preços subiram muito. Em contrapartida, da mesma magnitude que caiu o supermercado, subiu o quê? Jantar fora de casa, restaurante, serviço, bombou. Crédito caiu ainda? Não caiu. A gente não vê um tightening, uma desaceleração no crédito. Os salários na lua, que foi aquilo que você falou, corroborando o que você falou, né? O salário na lua e o desemprego é extremamente baixo. Como que pode falar que a gente está num processo de recessão num país desse? Não existe recessão nesse país ainda. Logo, o Fed vai precisar agir com mais veemência. Vai precisar botar esses juros um juros restritivo. Essa é a nossa cabeça, por isso a gente continua comprado nas treasuries americanas. Perfeito. Tá? Óbvio, uma magnitude um pouco menor, porque a simetria já não é mais a mesma, aí é coisa mais tática, mas a gente continua acreditando que, né, as treasuries vão precisar andar um pouco mais. De resto do mundo, Brasil tem que ser muito tático, nós temos uma eleição pela frente, não dá para ficar sendo valente, né? Muito herói nessas horas você acaba pecando, então a gente está muita cautela, colocando pouca posição, nosso risco diminuiu um pouco. Eu acho que é o momento de olhar, de estudar, de respirar, porque esse ano já foi duro, né? Então a gente também já coletou uma boa performance e a gente não quer estragar ela tentando
tentando ser herói, como eu disse aqui. Eu ia até falar sobre isso, porque eu acho que o primeiro semestre foi um ano bem interessante para fundos multimercados, e inclusive a Vinland por si só já apresenta bastante consistência quando a gente olha o resultado a longo prazo, né? Mas então você considera que esse próximo semestre vai ser mais desafiador? Vai ser muito mais Vinland? desafiador, Tati. Vai ser um cenário desafiador para geral, né? Porque você tem os Estados Unidos tendo que apertar mais o juro. Olha isso. Isso vai impactar na bolsa. Aí você tem a Europa passando uns maus bocados. Sim. Né? Nós temos uma guerra que não acabou. Todo mundo esqueceu, mas não acabou. Tá lá. Tem ainda uma preocupação geopolítica ainda em torno da China com os Estados Unidos. Aumentou um pouco a tensão aí com a chegada da Pelosi em Taiwan. Então, ou seja, o clima ainda está quente no mundo. E aí, para terminar, nós temos uma eleição no Brasil que também o clima está quente. Eu até aproveitar que você falou de Brasil, Felipão, até para a gente poder fazer a pergunta final aí. E o que você enxerga aí de oportunidade para o cenário local, já que, apesar de vocês terem também, né, alocação offshore, o que você acha que nesse cenário conturbado faz sentido de alocação no Brasil? E fazer as considerações finais aí para a gente, por favor. Legal. Olha, Dani, a gente está olhando um cenário, a gente sempre olha para a Globo, como que o Globo se move e obviamente que a gente vai acabar sendo afetado aqui, mas a maneira como a gente está preferindo navegar agora é estar em commodities, estar em bancos, por causa dos juros altos. Ainda estamos um pouco fora de varejo, só com um varejo resiliente aqui, o outro ali. Estamos bem táticos nos juros. Os juros vão para 14%, então a gente está muito tático. A inflação não tem muito o que fazer, a gente já enxerga uma inflação caindo, mas nem tanto. Então, quer dizer, não é uma inflação que demonstrou uma fraqueza, não é uma inflação que está demonstrando fraqueza. Então, é um cenário ainda difícil. Nós temos um período agora muito preocupante para o fiscal, porque tem um presidente que vai começar, que tem gastado um pouco mais, e isso tá indo para conta do dólar, né? Os estrangeiros pedem mais prêmio de risco para investir no Brasil. Que enquanto um freia, o outro está acelerando, né? Exato. Então, temos essa eleição pela frente. Eu acho que o Brasil, desculpa, mas é meu entendimento, acho que vai parar até essa eleição se concretizar. Os ativos no Brasil, tem alguns ativos baratos, a gente está enxergando isso, mas como eu disse para vocês, não dá para você fazer uma aposta grande frente a um evento gigantesco desse. Então, estamos navegando, estamos buscando ganhar em alguns setores. Setorialmente a gente está conseguindo navegar bem, isso tem feito com que a gente gere alfa e é muito cauteloso e principalmente com muita opção de proteção no book. Algum palpite de PIB para 2023? A gente tem 0-0, mas pode surpreender, né? Eu acho que o comparativo com esse ano vai ser mais difícil, porque esse ano as expectativas aumentaram, entendeu, Dani? Então a base para o ano que vem é maior. Então por isso que a gente acha que vai ser 0-0 no ano que vem. Com uma inflação de 5,7 no IPCA. Né? Uns juros ali no patamar de 14, caindo. Que a própria curva já precifica um corte de 200 basis points ano que vem. E Selic 13,75? 14. Boa. 14. Felipão, obrigada, eu e a Tati, a gente agradece a sua participação, pra gente é uma honra, né? O Felipão super parceiro aí da Vinland, sempre com a gente presente. A gente quer fazer um pedido especial para vocês seguirem a gente aí nas páginas, nas redes sociais, sigam lá o podcast Lá Vem Elas. E Felipão, novamente uma honra estar aqui com você, né, na maior feira de investimentos do mundo. Obrigada mesmo. Valeu, obrigada, Felipe. Beijo. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal.